Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando. Hoje nós vamos nos perguntar por que o presidente da Coreia do Sul declarou a lei marcial. Todo mundo viu essa semana o que aconteceu, ele declarou a lei marcial, mandou fechar o Congresso, os congressistas pularam a cerca, pularam o muro, conseguiram entrar dentro do Congresso, foram lá, derrubaram a lei marcial, ele mandou prender os congressistas, depois ele acabou voltando atrás e revogou a própria lei marcial que ele havia decretado. Mas por que tudo isso? O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, ele era um promotor. Ele foi promotor a vida inteira e sempre perseguiu os corruptos dentro do país dele, né? E obviamente que com isso ele foi angariando uma grande lista de inimigos conforme ele ia subindo em poder, né? Então quanto mais ele atacava os corruptos poderosos, mais poder ele precisava adquirir para poder se manter, né, para ele mesmo não ser atacado. E foi subindo, subindo até que ele chegou no cargo máximo do país, né, o cargo de presidência. Só que, chegando lá, ele percebeu que continuava tendo inimigos, né, e que precisava continuar lutando. Então, ele tentou passar um orçamento para o ano que vem. Todos os países estão enfrentando problemas no seu orçamento, porque os países todos acabaram seguindo esse caminho de endividamento, e aí ele não está conseguindo passar orçamento e acusou os partidos de oposição, que têm maioria no parlamento sul-coreano, de tomar o processo parlamentar como refém e de estar trabalhando para interesses da Coreia do Norte. Então ele disse que isso aí são ameaças de forças norte-coreanas e que ele decretou a lei marcial para erradicar as, como diz nas palavras dele aqui, as desprezíveis forças pró-norte-coreanas e anti-Estado, que estão saqueando a liberdade e a felicidade do nosso povo. Aí teve alguns problemas pessoais dele, a esposa dele andou ganhando uma bolsa Dior, e aí o povo ficou sabendo, ele teve que pedir desculpas. Imagine se fosse aqui no Brasil, né? Se fosse só uma bolsa Dior que fosse o motivo aí de escândalo nacional. O anúncio de Yoon é um lembrete de quão volátil e violenta era a política sul-coreana em um passado não muito distante. Lá já teve revoltas civis, já teve um caso do líder da Agência Central de Inteligência da Coreia que ceifou a vida do presidente autocrático da época, o Park Chung-hee. Enfim, e aí ele foi, talvez se sentindo encurralado, e talvez até acreditando que realmente as forças corruptas dentro do país sejam mancomunadas com a Coreia do Norte, e muito possivelmente até sejam mesmo, porque são dois grupos aí que estão lutando entre si, né, os liberais e os comunistas, e eles só se unem quando é para derrubar aquilo que seria essa vertente nova aqui do Ocidente, que é trumpista, né? Então eles se unem, mas senão eles ficam se digladiando entre si, e talvez ele até entendesse que realmente as forças comunistas estavam para usurpar o poder, talvez até identificando eles como aqueles envolvidos com os casos de corrupção que ele foi destruindo ao longo da carreira dele. E aí então ele acabou muito possivelmente surtando, né, por conta disso tudo. Surtando, e foi lá e decretou a lei marcial, aparentemente sem muito apoio, até porque se ele não consegue nem passar o orçamento do país, quem dirá passar uma lei marcial? Não teve muito apoio popular, não teve apoio de forças políticas e teve de voltar atrás. E agora as coisas ainda estão em andamento. Vamos ver como é que vai acabar a situação da Coreia do Sul em um momento vital, né, para o país, porque o país aí é uma salvaguarda do próprio Ocidente lá também, né? Os sul-coreanos têm uma inimizade com os norte-coreanos e estão em instabilidade. Aliás, como está todo o Ocidente, né? O Ocidente está dividido e isso acaba repercutindo em países apoiados pelo Ocidente, como a Coreia do Sul, por exemplo. E o Biden, né, não está contente com o fato de ter sido defenestrado pelo povo. O povo não quer mais a guerra, tanto é que votou contra ele.
Mas mesmo assim, os Estados Unidos enviarão à Ucrânia mais 725 milhões de dólares em sistemas antidrones e minas terrestres antipessoal. Isso aqui, pessoal, é terrível. Já vou falar sobre isso aqui, só comentar o seguinte, né? Que mesmo eles estando saindo do poder, eles mandam lá quase 1 bilhão. Vocês têm noção do que é 1 bilhão de dólares em sistemas antidrones, né? Então, quer dizer, os amigos deles saem ganhando, vendendo isso aí para o governo manda isso para a Ucrânia, a agenda deles continua lá, e o Scholz também, né? Foi lá, ofereceu 650 milhões de dólares, de euros, aliás, né? Que equivale a quase isso aí que também que o Biden mandou agora. Agora veja isso aqui, ó. Não são apenas sistemas antidrones, mas também minas terrestres antipessoal. Isso aqui é algo altamente controverso, porque isso aqui pode pegar amanhã ou depois uma criança, uma pessoa de idade, qualquer um, né? Porque isso aí, além deles terem destruído a vida de milhares de ucranianos e russos nessa guerra inútil, né? Agora eles vão destruir parte do território ucraniano, porque vão espalhar essas minas aqui com o intuito de impedir que a Rússia tome mais território. Só que vão inutilizar esse território, porque qualquer um que entrar ali corre o risco. E essas minas ficam ativas por décadas, né? Pelo menos as antigas, até hoje se encontra mina ainda da Segunda Guerra Mundial. Então isso aqui o próprio nome já diz, é antipessoal. Quem pisou em cima vai se dar mal, né? E aí pode ser qualquer um, inclusive um grupo de crianças que vai jogar futebol amanhã ou depois, daqui a 10, 20 anos, e acaba decepado, né? Então eles acabaram com a Ucrânia com isso aí. E aí o pessoal batendo palma ainda aqui no Ocidente. São os puxa-sacos, né, dos partidos da guerra, né? E não estou passando pano para a Rússia também não, porque na verdade quando um não quer, dois não brigam, como se diz. E os Estados Unidos estão se preparando para enviar à Ucrânia então esses 725 milhões. Não está claro se eles são sistemas de mísseis táticos do exército, mas a Ucrânia tem pressionado por mais mísseis de longo alcance para atingir alvos adicionais dentro da Rússia. Então eles querem mesmo provocar aí ao máximo, né? O Umpa-Lumpa lá da Coreia, da Ucrânia, não está nem aí, né? E a China proíbe exportação de minerais essenciais para os Estados Unidos à medida que as tensões comerciais aumentam. A China vai levar um grande golpe advindo da parte do Trump. Com essa tarifação adicional de 10%, o Trump vai acelerar a vinda de indústrias da China para os Estados Unidos, aquelas que não saíram ainda. Com isso, elas vão perceber, acho que acabou a festa, né? E eles vão acabar indo. Daqui a pouco, ele chega mesmo naquela tarifa de 100%, como ele falou que faria, né? Então, muito provavelmente, num primeiro momento, a curto prazo, a economia americana vai sofrer com isso, mas a médio e longo prazo ela se fortalece, porque traz de volta a indústria. Só que aí eles vão precisar de imigrantes com mão de obra qualificada, né? Só que aí a China começa a revidar, né? Então ela está proibindo exportação de minerais essenciais para os Estados Unidos, como por exemplo galho, germânio e antimônio. Antimônio eu falei para vocês, acho que foi ontem na live lá do canal Casando Verbo. Aliás, pessoal, eu acabo esquecendo de recomendar para vocês a livraria do peregrino.com.br. Todo dia era para eu estar divulgando aí, porque eu sei que tem muita gente aqui que é da leitura e acaba, às vezes, perdendo a oportunidade. A gente tem alguns livros lá indicados. Então, a livraria é minha, a livraria do peregrino.com.br. Eu faço a seleção de livros e eles são terceirizados depois, né, ou entrega e tal. E aí tem alguns livros lá que não são recomendados por mim, mas aqueles que eu tenho recomendados estão na frente, né? Mas voltando aqui, as restrições reforçam a aplicação dos limites existentes sobre as exportações de minerais essenciais que Pequim começou a implementar no ano passado, mas se aplicam apenas ao mercado dos Estados Unidos, a mais recente escalada de tensões comerciais. Isso aqui é meio que para inglês ver, como se diz, porque aí eles restringem para os Estados Unidos, a Alemanha vai lá e compra e depois revende. Então, no fim, muda praticamente nada isso aqui. Mas é uma maneira de dizer, olha, então, se é guerra, né? Em princípio, a exportação de galho, germânio, antimônio e materiais
super duros para os Estados Unidos não será permitida, disse o Ministério. Galho e germânio são usados em semicondutores, enquanto o germânio também é usado em tecnologia infravermelha, cabos de fibra óptica e celulares, ou melhor, células solares. Já o antimônio é usado em balas e outras armas, enquanto o grafite é o maior componente em volume de baterias de veículos elétricos. Então a guerra comercial vai se intensificando. Enquanto isso, enquanto as pessoas estão aí se exterminando umas às outras, a natureza através do Criador aí, ou melhor, o Criador através da natureza vai mostrando que a festa vai acabar uma hora. Extremos climáticos sem precedentes estão por toda parte. As linhas de base para o que é normal terão de mudar, eles dizem aqui. O clima de uma região é definido por uma média de 30 anos, principalmente de precipitação e temperatura. E cada vez mais essas definições climáticas se tornaram menos apropriadas. Nós estamos vendo aí, realmente inundações extremas, ondas de calor prolongadas, frio prolongado. Tem lugar que nunca choveu, como no deserto, chovendo, caindo granizo, neve. Rios secando na Amazônia. Vocês viram esse tsunami que deu essa semana em Santa Catarina, tsunami climático, como eles dizem. Então a coisa está saindo de controle. Na minha opinião, isso aí é uma resposta do Criador, né, do nosso Deus Criador, às atividades humanas aqui na Terra. Então, enquanto alguns acham que vão se tornar donos de tudo e eliminando os mais fracos, né, o Criador vai dizendo, olha, se não for para todos, não vai ser para nenhum. Enfim, né? Vamos continuar aí acompanhando os fatos. Parece que a coisa vai se desenrolando aí dramaticamente na Coreia do Sul. A França, aliás, esqueci de falar da França, está com um problema de orçamento. A França realmente que já foi um grande exemplo aqui no Ocidente e hoje é um país governado por pessoas execráveis, né? Está aí falido agora. Não consegue aprovar o orçamento também para o ano que vem, está uma lástima. Mas vamos ver o que vem da França e conforme a gente vai atualizando vocês também. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos, visite a livrariadoperegrino.com.br e até o próximo vídeo, se Deus quiser.